Bom, certa vez, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo disse as seguintes palavras. Veja bem, você ouviu o que eu disse? Quem disse foi quem? Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, R.R. Soado, Agenor Truque, Marcos Miliciano, papas, cardeais, arcebispos, gurus, seja lá qual for o líder religioso desse planeta que você possa conhecer. Não, quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Você que está aí no sistema religioso, pelo menos ainda crer no Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas agora não crerem mais na Bíblia, no Senhor Jesus Cristo. Elas crerem nesses homens, né? E agora a situação do povo chamado evangélico está extremamente pior, porque agora, além de idolatrar os líderes religiosos, pastores, padres, bispos, apóstolos, elas agora passaram a adorar a homens políticos, a políticos e políticos corruptos, assassinos e genocidas. Veja a situação em que chegou esse povo chamado evangélico, ameaçando as pessoas, fazendo arminha, né? Contra pessoas de outros povos, né? Contra o chinês, contra o cubano, contra o venezuelano, contra os latinos, né? Contra os homossexuais, contra as pessoas em si em geral. E geralmente essa gente vive falando de família, pátria e Deus. É atrás dessas coisas que eles se escondem atrás dessa falsa moralidade, dos bons costumes, né? Tá aí o próprio líder do país, do Brasil, o Brasil envergonhado no mundo inteiro, né? E essas pessoas não estão vendo, elas acham que são apenas os brasileiros que estão, por causa de política, de partido A e partido B, que está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil. Não! É o planeta Terra inteiro. O Brasil chegou no fundo do poço. Homens que é considerado por pessoas como homens conservadores de bem, né? Que estão aí, que se ele for fazer um pronunciamento, você tem que tirar os seus filhos da sala, porque é palavrões, né? Chacotas com o povo aí sofrendo a doença, a miséria, o coronavírus, a fome aí atingindo todas as famílias brasileiras, e tá aí a banda podre do exército gastando o dinheiro do povo, 3 bilhões para deputados, né? Compras astronômicas com o dinheiro do povo, né? Mas não tem dinheiro para o auxílio. Então veja quanta injustiça. Mas por outro lado, isso é muito bom para que o brasileiro aprenda a valorizar o seu voto. Aprenda a não levar o seu voto na brincadeira, assim como os outros países não levam na brincadeira, né? Hoje em dia qualquer um pode se candidatar a qualquer coisa aí, né? Basta ser um cantor, basta ser isso, ser aquilo, ser um artista, até palhaço é eleito. Né? O povo brasileiro tem que parar com essa mania. Veja se os outros povos, se as outras nações fazem esse tipo de coisa. Eles sabem muito bem separar a educação, a cultura, a arte. Eles sabem muito bem separar a política. Aqui não. Aqui qualquer sujeitinho que grava um CD, faz um sucesso, já vira deputado, já vira vereador, já vira tudo isso. Quer dizer, eles vão no populismo, outros vendem o voto. E depois que o Brasil chega nessa situação, fica todo mundo reclamando, né? Porque estão empoderando esses homens, né?
sendo enganadas e empoderando esses homens. Depois que eles estão no poder, aí já é tarde, né? Populismo, né? Mentira. O povo brasileiro se deixa muito levar por mentira, por populismo. Ah, se fulano diz que fulano é bom, então eu vou votar nele. Sem contar aqueles que são voto de curral, são obrigados a votarem, como é o caso aí do Rio de Janeiro, aí, né? Que são oprimidos pela milícia, no Nordeste é pelos coronéis. Então o Brasil tem que acabar com isso. O povo brasileiro tem que procurar separar. Ele tem que saber que a política faz parte da vida dele, vai mexer com a vida dele. E quando ele vai lá na urna, ele tem que procurar puxar a capivara do deputado, do senador, do presidente, do vereador. Tem que procurar. Hoje em dia, o mundo está cheio de informações, né? A pessoa pode puxar a capivara de qualquer um aí, né? Principalmente desses políticos, saber se tem processo, qual foi o trabalho dessa pessoa, né? Você, quando vai procurar um emprego, você tem que fazer a ficha, né? A empresa procura saber quem é você, procura saber se você tem passagem na polícia, eles querem a sua vida inteira para poder dar um emprego a você. E, no entanto, você, o político, aparece só porque é cantor, porque é pastor, porque é isso, porque é aquilo. Ele está qualificado para receber o seu voto. Aí depois o país chega nessa situação aí, né? Vem uma pandemia, vem uma doença, vem uma coisa, não tem médico, não tem oxigênio, não tem auxílio, não tem nada. Então o brasileiro também, ele tem que usar, ou seja, ele tem que aproveitar, né? Vendo tudo isso que o país está passando, para nunca mais fazer esse tipo de coisa. Ele pensa que o voto dele não vale nada, que o voto dele é mais um. Não, por causa de um voto, um presidente pode não ser eleito, um deputado pode não ser eleito. Por causa do seu voto, meu irmão e minha irmã. Você pode livrar um país inteiro, uma nação inteira, porque na contagem, se perder aquele voto seu, você livrou uma nação inteira de ser destruída por homens corruptos. Então, o Senhor Jesus disse: importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Olha aí o que ele considerava a escritura. Não é evangelho, escritura sagrada. E o resto, o livro de Jó, o livro de fulano, de ciclano, são histórias do povo de Israel, história do povo de Deus. Jesus não disse assim: importa que se cumpra em mim o que foi dito em Abraão, não. O que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Porque agora você vai imaginar, porque Jesus precisa do testemunho dessas pessoas? Não, porque o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos do rei Davi e nos profetas, foram inspirados pelo próprio Deus. Porque você tem que se lembrar que após a queda de Adão, Deus nunca habitou em homem nenhum. Aliás, corrigindo, Deus nunca habitou no próprio Adão, no primeiro homem criado por Deus, que é o nosso Pai, segundo a carne. Isso não é historinha, não é filosofia, não é conto de fada, não é nada. Isso é a verdade. Houve um homem, um primeiro homem criado por Deus, assim, igual a mim e a você, com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos e com toda essa estrutura física que nós temos aqui, né? Com cabelos, com células, moléculas, sangue, nervos. Houve um homem há bilhões de anos atrás, né? No começo do mundo, chamado Adão. Ponto. Isso não é uma historinha que você assiste no cinema, no filme, não sei aonde, nessas novelas falsas aí do Macedo, né? Aquele Adão que Macedo criou aí, que é um Adão inútil,
que a filha põe o dedo na cara dele, que isso, que aquilo. Não. Isso houve um homem e que Deus não habitava nele, dentro dele, não fazia parte do ser dele. Deus o formou do pó da terra, né? E ali soprou o fôlego de vida nele, ou seja, a alma, a inteligência humana. Quando fala alma, está se referindo ao homem carnal, ao homem animal, o mecanismo para que aquele barro, aquele corpo de carne se levantasse, tivesse movimento. Então, fôlego quer dizer movimento. Soprou nele o fôlego de vida. Não diz que soprou o espírito, porque há dois tipos de vida. A vida natural, né? Que é a vida do homem, do meio ambiente, de tudo que existe, a vida natural que existe em todo o universo, e a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Ou seja, essa vida que nós temos aqui na Terra é simplesmente uma cópia da verdadeira vida. Existe a vida da alma humana e a vida do espírito humano, porque nós temos corpo, alma e espírito. Ou seja, nós temos corpo, uma mente humana e uma mente espiritual. Deus seria a quarta pessoa, porque Deus habita no seu espírito e, consequentemente, está influindo na sua alma. E a sua alma está onde? Está voando por aí? Não, a sua alma está dentro do seu corpo, né? Então, Deus, desde o começo do mundo, Deus nunca habitou em homem nenhum, nem em Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, voltando para Adão, Deus criou Adão e soprou nele o fôlego de vida. Que fôlego de vida é esse, irmão? É essa inteligência que a gente tem aqui embaixo, né? Que a gente sabe o que é azul, amarelo, que a gente estuda as fórmulas químicas, matemáticas, que a gente constrói as nossas coisas, né? Os nossos eletrodomésticos, nosso carro, né? A nossa casa, tudo que a gente constrói, tudo que fora da natureza, tudo que a gente, os seres humanos, construímos com nossa mão. A ciência, né? Você vê o poder que tem a alma, né? É na alma que está tudo isso. A ciência humana para construir, por exemplo, um avião, uma nave espacial, um submarino para descer às profundezas do mar, né? Uma nave espacial para ir ao universo. Deus nos deu essa liberdade para tudo isso. Quem realiza tudo isso é a alma. Quem constrói um avião? A inteligência humana. Mas a inteligência de quê? Da alma. Né? E que inteligência é essa dada por Deus, que passa pelo Espírito e vai para a alma. Mas não quer dizer que Deus tem necessidade dessa inteligência nossa. Não que Deus despreze a nossa inteligência, porque Ele é o autor e consumador da nossa inteligência. Lembra quem soprou na boca de Adão, nas narinas de Adão, foi Ele? Foi Ele. Quando Ele soprou aquele fôlego de vida, isso aí já veio com o kit completo. Tudo isso aqui que a gente pensa aqui, que a gente sabe, a nossa inteligência, tudo ali, aquele sopro ali quer dizer isso. Já veio o kit completo. Não adianta ele ter soprado nas narinas de Adão, Adão ficou em pé, levantou. Você vê, na hora que soprou, o barro levantou. Sim, e daí? O que é que ele faz agora? O que adiantou ele levantar sem saber o que é o quê? Não é? Então Adão passou a ter a inteligência humana. Reconhecer os animais, reconhecer todo aquele lugar que ele estava, não é? Coisa por coisa. Então, inteligência humana, sabedoria humana. Se você acha que Salomão era inteligente, você tinha sabedoria, você não sabe quem foi Adão, né? Tem até uma música do Raul Seixas que diz que agora a gente só usa 10% da cabeça animal.
Porque quando Adão foi criado, ele usava 100% da inteligência. Tanto é que Adão foi quem colocou nome em todos os animais. Deus levou os animais até Adão e disse: o nome que você colocar nele está colocado. Então Adão disse: então o seu nome é leão. É leão, o seu é tigre, o seu é isso, o seu é aquilo. Imagine um ser, um sujeito colocar o nome em todos os animais da face da terra. Tá vendo? A inteligência de Adão. Adão era muito poderoso. Adão era aquele cara que andava de tanguinha no mato, né? Não é nada disso não, você está enganado. Adão era poderoso, Adão tinha poder, mesmo na alma, mesmo só com a alma. Imagine agora que a gente tem o Espírito, né? Imagine os filhos de Deus que são o Espírito, o que não deve ter dentro deles, né? Se Adão só com a alma desmandava no planeta Terra, no universo, em tudo, né? Você sabia que Adão, se estava chovendo, Adão falava: pode parar. A chuva obedecia a Adão, a natureza obedecia a ele, estava em harmonia com ele. Todo o universo obedecia a Adão. Em outras palavras, Deus disse: você domina aí, você é rei aí, e eu sou rei aqui em cima. Olha que maravilha. Por isso no Salmo 8 diz: fizeste um pouco menor do que Deus. Olha aí, tá vendo? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: nossa, o mundo, o universo é tão grande, nós somos insignificantes. Não é o mundo, o universo que é grande, somos nós quem nos vemos pequenos. Porque se nós somos um pouco menor do que Deus, Deus é o quê? Qual é o tamanho de Deus? Então nós somos muito maiores do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades. Nós somos maiores do que o próprio universo, espiritualmente falando, interiormente falando. Nós estamos ligados ao universo e o universo a nós. E nós ainda somos maiores ainda do que ele, assim como Deus é maior do que todos. Né? Então, quando Jesus ele diz assim: importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos Salmos. No quê? Nos Salmos e nos profetas, é porque foi ele mesmo, o próprio Deus, antes de se manifestar em carne há 2000 anos atrás e se chamar Jesus, dali no meio do povo do judeu, se vestir de carne, da carne de um corpo judeu, né? Jesus não é judeu. As pessoas chamavam Jesus de Nazaré. Jesus não é de Nazaré, não é da Bahia, não é de Pernambuco, não é dos Estados Unidos, não é do Texas, não é da América Latina, não é brasileiro, não é de lugar nenhum. Ele é de todos os lugares, porque ele é Deus. Mas ele, há 2000 anos atrás, se vestiu, se materializou em carne e ossos no meio de um povo que ele criou para se manifestar, chamado judeu, israelense. Ele se manifestou ali, mas ele é Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe. O que é tudo? Tudo é tudo. Então, ele diz para a gente prestar atenção na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, agora com olhos iluminados, né, com o verdadeiro evangelho, porque foi ele mesmo, através de Davi, através de Moisés, através dos profetas. Quando eu digo através, eu não estou dizendo que ele estava dentro de Davi, nem dentro dos profetas. Tampouco dentro de Moisés. Tá vendo? Deus não habitava em homem nenhum, não habitou em Adão, não habitou em Abraão, Isaac, Jacó, Noé, não habitou, Deus nunca habitou nesses homens nenhum. Veja que quando Deus toda tarde, a Bíblia diz que Deus na viração da tarde ia toda a tarde no jardim falar com Adão. Né? Tanto é que quando ele cometeu lá a quizumba dele, a treita dele, ele se escondeu. Aí Deus perguntou: Adão, imagina,
Onde você está? Imagina, Deus não é engraçado Deus perguntando? Adão, como de conta que como Deus deu onde sem braço, João sem braço. Como de conta que Deus não estava vendo onde ele estava. Só para ele responder, né? Onde você está, Adão? Ele lá, mocosado lá, querendo se esconder. É assim que as pessoas ficam, né? Achando que pode se esconder de Deus, né? É assim que os líderes religiosos, eles ficam achando que estão fazendo tudo que estão fazendo aí e Deus não está vendo, que vai ficar por isso mesmo, né? Os destruidores do planeta Terra, do mundo, das nações, os poderosos, né? Aqueles que têm o poder econômico, o poder político, o poder das religiões, né? Os papas, os Macedos da vida, os Valdemiros, essa gente toda aí, os líderes religiosos, eles acham que estão abafando, que Deus não está vendo eles, né? Que Deus não está vendo nada dessa parafernália. Às vezes você olha para o mundo assim, você diz, olha, realmente, eu estou quase chegando à conclusão que Deus não existe. Mas tudo isso tem um projeto de Deus. Então Deus não habitava em nenhum desses homens. Deus falava com Adão. Se Deus chamou ele para falar com ele, é porque Deus estava fora dele. O Espírito de Deus não habitava dentro dele. Embora ele estivesse ali em corpo e em alma, porque Adão só tinha alma, Adão não tinha espírito. Tanto é que quando Adão ele vai e desobedece a Deus, é expulso do paraíso, você não vê mais Adão batendo nenhum papo mais com Deus. O papo acabou, foi encerrada a comunicação entre os dois, olha, a separação. Ele foi para lá e Deus para cá, olha. Houve uma barreira. Tanto é que Deus expulsa ele e coloca 2 anjos com espadas reluzentes no portal ali para que ele não voltasse, não retornasse ao paraíso. Tudo isso é um símbolo, é espiritual. Nós vamos uma hora fazer um vídeo falando a respeito disso aí. Mas só para você entender. Então você agora vai lá para fora. Aliás, Deus foi o primeiro que deu a carteira de trabalho ao homem, né? Do trabalho de tuas mãos comerá. Tava na mamata aqui, mas agora me desobedeceu, né? Então agora toma aqui sua carteira de trabalho, né? Vai trabalhar agora, vá lá na terra lá, vai capinar lá, vai carpir um quintal aí pra você, se você quiser comer, né? Eu vou dar chuva, vou dar semente, vou dar tudo, não vou tirar não, mas você vai ter que arar a terra aí, né? Então Deus não falava com esses homens depois de Adão. Voltando ao assunto, né, para não perder o fio da meada. Então por que Deus não falava com ele? Porque Deus não falava no coração, na mente dele, porque Deus não habitava dentro dele, né? Ele ouvia a voz de Deus, Deus falando com ele não era nenhum fantasma para ele, aquilo era uma coisa natural, não é? Essa mesma voz que a gente ouve hoje no Espírito. Deus não precisa vir aqui, mensageiro da graça, Alfredo. Não, Deus não precisa disso. Falar no seu ouvido. Você começou a ouvir vozes aí, você tem que procurar um profissional aí, um psiquiatra, alguma coisa, né? Como esses crentes vivem aí dizendo que Deus falou com ele, que o Senhor está revelando, tudo mentira. Deus não fala dessa maneira. Essas profetisas, esses profetas de feijão e arroz aí, que diz que foi no céu, que foi no inferno, que foi arrebatado, e que chegou lá no inferno e viu um monte de gente, um monte de alma dizendo, vá para minha igreja, vá para minha igreja. Tudo mentiroso. Então, por que ele fala assim? Importa que se cumpra em mim o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Ele quer dizer o seguinte, que foi ele mesmo, o próprio Deus, através de Moisés, através de Davi, que escreveu os salmos, e através dos profetas, quem inspirou a esses homens escreverem muitas das coisas que estão ali. Muitas das coisas que estão na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, é para a carne, é mandamentos de homens. Era aquelas coisas, aquelas leis, as 613 leis, aquelas ordenanças, aqueles lavamentos, aquilo é tudo simbolismo, né?
Aquilo foi dado para o povo judeu, aquelas cerimônias, aqueles dogmas que eles praticam até hoje, foram dadas para ele, não foi dada para você que é brasileiro, para mim, para ninguém na face da terra, foi dada exclusivamente para eles. Mas no meio dessas leis, eles estão apontando para Jesus, para o próprio Deus. Na verdade, foi o próprio Deus que apontou para ele mesmo, inspirando, mostrando que ele viria, como ele veio agora, há 2000 anos atrás. E aquele próprio povo, o judeu, não aceitou ele, sendo que o Moisés, inspirado por Deus, disse: o Senhor levantará outro profeta igual a mim. Tá vendo? Ele está falando de Jesus, é por isso que Jesus disse: a ele ouvi, tá vendo? Moisés falando para você que é judeu aí, tá no seu Torá escrito isso aí, ou não tá? Ou você vai chamar Moisés de mentiroso também agora? Né? Tá escrito isso aí. O próprio Moisés, ele disse: o Senhor levantará outro varão, outro profeta semelhante a mim. A ele vocês ouvirá. Vocês quem? O povo judeu. E ele veio há 2000 anos atrás e os judeus não deram ouvido a ele. Tanto é que se ajuntaram na maracutaia com os romanos, com os gentios, e o crucificaram. Porque tudo isso tem um símbolo também. Os gentios e os judeus tinham que crucificar a Jesus para se cumprir as escrituras. Entendeu? Tudo foi um projeto de Deus. Ninguém matou Jesus. Não foi o judeu quem matou Jesus. Não foi os romanos quem mataram Jesus. Fique tranquilo, judeus. Fique tranquilo, romanos. Tudo isso já estava escrito. Jesus disse: ninguém tira a minha vida. O que é ninguém? Ninguém é ninguém. Ninguém tira a minha vida. Eu é que estou dando ela. Tá vendo? Agora eu estou dando ela, agora tem que ter alguém que faça o trabalho, né? Faça o seu trabalho. Lamentavelmente, os judeus foram escolhidos para isso, como os romanos. Né? Mas o que é que foi o povo romano? Não. Foi todo o povo judeu? Não. Foram homens ali escolhidos entre os romanos e os judeus, uma minoria que foi escolhida para fazer esse serviço para o próprio Deus. Tá vendo como é que Deus trabalha? Não é porque os líderes religiosos, os cabeças, se juntaram com os cabeças políticos, com Pilatos e companhia limitada, e crucificaram Jesus, que quer dizer que foi todo o povo judeu que crucificou Jesus. Não. Por isso que você não pode ter nada contra o judeu, contra o romano, contra ninguém. Deus escolheu no meio desses dois povos ali líderes, homens maus e enganadores, para cometerem justamente essa atrocidade, para que ninguém fosse inocente diante de Deus, nem judeu e nem gentio, ou seja, nem judeu, nem brasileiro, para que todos fossem culpados, para que Deus pudesse, olha a sabedoria de Deus, justificar a todos, tanto os judeus como os gentios, porque todos os dois povos foram culpados, foram considerados culpados. Deus tinha que tirar o pecado do judeu e também dos romanos. Os romanos simbolizam a gente, os gentios. Então todos os dois tiveram que fazer o serviço. Então, lembra quando eles foram prender Jesus, que chegaram lá no jardim e os soldados procurando para ver quem era Jesus? Aí Jesus saiu do meio dos discípulos e disse: sou eu quem você está procurando? Sou eu, pode me prender. É o único sujeito o único cara que está sendo procurado que quer se entregar é Jesus. O bandido não, ele foge, né? Quando ele vê que a polícia vem, não, Jesus disse: é a mim que você está procurando? Eu estou aqui, pode deixar os meus discípulos ir embora, pode deixar esses aí, ele não tem nada com isso não, sou eu mesmo. Aí disse que os soldados caíram tudo no chão, né? Eu acho que Jesus saiu levantando um por um. Pode levantar, me leva aí, pode me levar. Faça o seu trabalho, né? Como ele disse a Judas, né? Quando estava ali na mesa, ele disse para Judas: vá lá, faça o que você tem que fazer. Aí ficou os discípulos tudo olhando, né? Será que ele vai fazer? Deve ter ido comprar alguma coisa, né? Pra gente comer. Porque Judas tomava conta das ofertas, né?
E roubava também, né? Jesus sabia que ele roubava, mas vê se Jesus chamava. Você é um ladrão, rapaz. Você é endemoniado, encapetado, isso e aquilo. Né? Eu sei que o diabo vai entrar em você. Não, tá vendo? Jesus dava as ofertas para ele tomar conta do dinheiro. Né? Você vê como Jesus? Aí depois, na hora que Jesus chegou a hora, Jesus falou para ele, tá lá, todo mundo conversando na mesa, Jesus olhou para ele, ô Judas, vai lá, meu filho, faça o que você tem que fazer. Aí ele saiu para vender Jesus, para entregar Jesus por 30 moedas. Né? E essas moedas para ele saiu caro. Depois ele quis entregar, não adiantou nada. É como muita gente aí, traidores do Senhor Jesus Cristo, né? Estão se vendendo aí por 30 moedas ao Macedo, ao Silas, né? Você pastor, você membro, jovem, evangelista, né? Pois é, você esposa de pastor, estava vendo aí o Macedo dando um esculacho em vocês, esposa de pastores. Vocês sendo esculachadas pelo Macedo. Você sabe que o Macedo odeia criança, odeia o sexo oposto, né? Eu estava vendo aqui um áudio aqui, meu Deus do céu, vocês passando a maior humilhação, maior pressão. O sujeito irado xingando você. E você, pastor, deixando a sua mulher numa situação dessa, se submeter a uma situação dessa, de ser escrachada pelo Macedo, de ser humilhada, né? Você, obreira, que está aí pensando em entrar nessa obra aí, achando que é a maravilha, eu quero que você, uma hora, ouça esses áudios para você ver o que você vai enfrentar, a humilhação. E você que é pai, que é mãe, como que você deixa o seu filho, a sua filha, entrar numa seita dessa para ser mandada para o país inteiro, para fora do país, para o mundo inteiro, viver longe de você, sem estudo, sem perspectiva de vida? A pessoa entra nova, com 18, 16, 17 anos, 20 anos, gasta a vida inteira. Quer dizer, você teve um filho, criou um filho, uma filha, para entregar, para ser usada pelo Macedo, pelo Silas, por esses líderes religiosos aí. Essas pessoas vão passar 20, 30 anos e depois serão expulsas desses lugares, com a vida destruída, amargurada. Pastor, como que você deixa o Macedo humilhar a sua mulher? Quer dizer, você casou, né? Ama a sua esposa e você entrega a sua esposa para que Guaraci, que Sidney Marques, que essa gente aí, Clodomir, façam o que querem com a sua esposa, digam o que querem para ela, humilhem a sua esposa, coisa que nem você faz, coisa que nem a família da sua esposa fazia com elas. Com você não é homem, não? É isso que Deus quer? Hã? As pessoas, as obreiras aí que fica aí, que o obreiro não sabe de nada, fica ali só enchendo potinho de água, vidrinho de água, limpando rosa, e no salão elas não sabem o que é que acontece lá do outro lado. Aí elas ficam com aquela ilusão de casar com um homem de Deus abençoado. Ela pensa que aquilo tudo ali é uma maravilha. Quando ela entra, ela vai ver o que é. As mulheres estão oprimidas, estão doentes, estão sofrendo. Hã? Você não tem vergonha, não, de deixar sua mulher, sua família na mão de um psicopata desse, dizendo o que quer, chamando ela de mole, de água parada, de tudo que não presta? Será que o Senhor Jesus Cristo faria isso com a sua esposa? Será que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, alguém fazendo uma reunião com as esposas, né, faria isso? Veja a brutalidade desse homem. Depois vem essa carinha aqui de santo, de velhinho, de bom velhinho aqui nas lives, né? Aqui no Facebook, nas redes sociais. As pessoas não sabem que aquilo é um disfarce, é uma serpente. Falando de Jesus, do Espírito Santo, de se batizar nas águas, de sair do pecado, né? De ter mansidão. Uma pessoa dessa que vive empraguejando as pessoas, irado, né? Pois é, e agora ele vai ficar mais irado, porque está desabando o sistema religioso dele. Cada dia que passa ele está mais nervoso, mais irado, né? E vai descontar em quem? Em você,
pastor, esposa de pastor. E quem você vai descontar? Você vai descontar no auxiliar. E em quem o auxiliar vai descontar? Nos obreiros. E em quem os obreiros vai descontar? No jovem, no evangelista, no povo. É um efeito dominó, vem lá de cima esse espírito ruim e vai passando para todo mundo. Você vai maltratar o seu povo da igreja. As esposas vão maltratar as obreiras. E assim por diante. Você que é esposa, você devia dar o toque para as obreiras. Não entra não. Não entra nessa não. Cuidado, hein? Cuidado, você diz que quer entrar na hora. Cuidado, você tem que avisar. Sorrateiramente, mas você tem que ir avisando. Porque você sabe que essas coitadas aí que estão iludidas vão entrar e vão passar o que você está passando. Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma besteira aqui, alguma mentira? Eu conheço esse sistema há mais de 40 anos. Eu sei como funciona. Não se engane. Esse Macedo ele não vai mudar. Os genros dele, a família real, a cúpula, aqueles que estão na maracutaia com eles há anos, essa gente nunca vai mudar. Essa gente está condenada, são filhos da perdição. Eu ainda acredito que os que estão embaixo da pirâmide ainda podem se salvar diante de Deus. Mas essa gente que está lá no lodo, na cúpula, lá entranhados na mentira, no poder político, econômico, das comunicações, você acha que essa gente vai querer largar esse osso? Jesus vai se manifestar a qualquer momento e eles vão estar tudo ali. E serão o quê? É como a Bíblia diz, serão destruídos. Não vão para o inferno, nem para o inferno ou para o céu, para lugar nenhum não. Serão destruídos pela manifestação do Senhor Jesus Cristo, que, diga-se de passagem, já está aqui na terra. Por quê? Ele está dentro de mim, está dentro de você. O Espírito Santo não está dentro da gente? E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E onde está Deus? Lá no céu? Não, Deus está aqui. Por isso que ele disse, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto que eu te ouço. Seu quarto está onde? Está no céu? Seu quarto está lá no paraíso? Não, seu quarto está aqui na sua casa, aí onde você mora. Então Deus está onde? Está aqui, através de quê? Do seu Espírito. E quem é o Espírito? O Espírito é o Senhor. Ainda tem gente que diz Deus está em todo lugar e depois não acredita? Deus está em todo lugar, está em tudo e em todos. De uma formiga ao maior astro, a maior galáxia do universo. Deus está em tudo e em todos. E o Macedo mandando você buscar o Espírito Santo, comprar o Espírito Santo, como se ele estivesse lá no céu e visse voando, que nem uma pombinha, né? E entrar em você. Olha que absurdo. Tá vendo? Então Jesus disse, importa o que se cumpra em mim, o que foi dito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, né? Foi dito de mim, vai se cumprir, e se cumpriu. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo resolveu aquela bronca lá de Adão, né? Aquele problema de Adão, do pecado, da morte e do diabo. E disse na cruz, e está consumado. Parecem que esses líderes religiosos estão surdos. Eles não estão surdos, não. Eles se fazem de surdos. Tá bem claro, está consumado. Consumado é o quê? Acabado. As dívidas, os pecados, tudo isso já foram pagos pelo sacrifício do próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Então, você veja que nos salmos, na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, muitas vezes quem está falando é Moisés, quem está falando é Davi, quem está falando é os profetas. Mas no meio da palavra deles, você vê Deus revelando, inspirando ao profeta para falar coisas futuras, que era justamente o que o Senhor Jesus Cristo faria na cruz. Às vezes você está lendo um salmo e no meio do salmo Deus está falando.
a respeito de várias coisas, inclusive científicas, inclusive da criação do universo, inclusive de muitos mistérios, às vezes num salmo simples, né? Que nem Davi sabia por que Deus estava inspirando ele a falar tudo aquilo. Você vê que ele fala de Jesus sem nem saber, ele fala da salvação. Que salvação? Não havia salvação ainda, né? Na época de Davi, na época do Velho Testamento, mas você vê que Davi fala que Deus manifestou a sua salvação. Tudo isso que eles estavam falando foi ali no Monte Calvário, há 2000 anos atrás. É por isso que muitas vezes você lê na Bíblia Deus dizendo, naquele dia, olha aí, farei isso, farei aquilo, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Olha aí, naquele dia farei isso, farei aquilo. Aí você está lendo a Bíblia agora, aí você está pensando que é um dia que virá. 2022, 2023, 2040, você está pensando que é lá na frente. Não, esse dia, o grande dia do Senhor, já aconteceu há 2000 anos atrás, ali na cruz do Calvário, aonde diz que ele pegou todo o escrito de dívida que constava de ordenanças contra nós, por causa do erro do pecado de Adão, e fez justiça, encravando na cruz. Então, o que eu tenho que fazer hoje, irmão? Nada. Ele já fez. O que você tem que fazer hoje é obedecer, é crer no que ele fez. Certa vez disseram, o que é que eu tenho que fazer? A obra de Deus. Jesus respondeu na hora, a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creia naquele que ele enviou, que é ele mesmo, é crer nele. A obra de Deus não é fazer nada, é crer que ele já fez. O evangelho também é isso. É anunciar às pessoas o que ele já fez, é informar, é trazer a informação correta do que Jesus já fez. Não está aqui informando para as pessoas que o pecado está nela, que o diabo, que o lago de fogo, e que o diabo, e que o saci pererê, e que a assombração, e que o inferno, e que a morte. Isso não é evangelho. Evangelho é anunciar as boas novas da salvação que vem completa. Então, meu irmão e minha irmã, né? Procure ouvir a graça do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui os canais de denúncias que realmente estão denunciando as maracutaias que eles fazem aqui dentro do planeta Terra humana, né? E a justiça tem que tomar providência, porque a justiça existe para todos, é para isso a justiça humana, mas também estamos anunciando a graça de Deus. Temos aqui o nosso canal Mensageiro da Graça, também tem o canal do nosso irmão Alfredo Paulo, né? Canal do Alfredo Paulo, o Marcelo Roque, o Palhaço Cristão, o Jair Francisco, né? Nosso irmão Jair Francisco. Temos também o Davi Vieira, né? O nosso irmão Tavares lá da África e tantos outros que estão aí denunciando os falsos profetas e também anunciando a graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, fortaleça os canais de denúncias para que a palavra de Deus possa correr livre e leve e solta. E pode ter certeza que Deus não vai esquecer de você não. Ele dará o seu prêmio, ou seja, o seu galardão. Grande abraço.